Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalista, aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho de renda fixa, tá? Na verdade, para falar a respeito de debentures, né? Eu recebi algumas dúvidas, na verdade eu recebi já 3 dúvidas essa semana de clientes, né? Deve ter saído de algum lugar, referente a esse tipo de investimento, tá? Ele não é um investimento tão comum entre os investidores pessoa física, né? Mas para investidores institucionais ou mesmo fundos de investimento, né? Às vezes o investidor nem sabe, ele tem aplicação num fundo de renda fixa e dentro da carteira desse fundo tem debênture, tá? A debênture ele é um título de dívida emitido por empresas, da mesma forma que os bancos emitem CDB para captar recursos, as empresas podem emitir dívida e as empresas pagam juros, né, para os debenturistas, que são os detentores dessas dívidas, tá? Obviamente, não é uma operação simples de se fazer, né? Da mesma forma que o banco tem que ter garantias para emitir um CDB, uma empresa tem que ter garantias para emitir uma debênture, e essas garantias, em muitos casos, são até maiores do que as apresentadas pelos bancos, né? Tanto que depois a gente vai ver ali na classificação de risco das debêntures, mesmo a debênture não tendo fundo garantidor de crédito, né, como existe no caso do CDB ou na poupança, o rating das debêntures, em alguns casos, é até maior do que de alguns bancos, mesmo os grandes bancos, até porque o risco de crédito às vezes é menor, né? Empresas como a CCR, que é de pedágio, né, que é de concessão rodoviária, ou mesmo debêntures da Vale do Rio Doce, ou outras que a gente já viu, de empresas que elas têm uma liquidez muito grande, elas são empresas tão sólidas quanto bancos, né? Então, sem preconceito em relação a essa questão de não ter fundo garantidor de crédito. E uma vez eu escutei, pô, justamente porque a operação é uma operação que não é tão simples de se fazer, né? Que é emitir uma debênture, não faria sentido ter fundo garantidor de crédito, tá? Qual é o tipo de remuneração que é pago pela debênture? Ela pode pagar um percentual do CDI, por exemplo, 110, 115, 120% do CDI. Ela pode pagar o CDI mais uma taxa fixa, né? Pode pagar CDI mais 1, CDI mais meio, CDI mais 2 e assim por diante. Ela pode pagar IPCA+, que é a maior parte dos casos, ou pode pagar o IGPM+. Quando eu digo IPCA+, é IPCA mais uma taxa fixa. IPCA mais 13, IPCA mais 4 e assim por diante. Elas são negociadas tanto na CETIP quanto pelo Bovespa Fix, né? Agora tá tudo unificado. Então, a maioria das corretoras aí trabalham com debêntures. Elas também ficam registradas no CPF do cliente lá na CETIP. Valores mínimos, bem tranquilo, tá? Mesmo debêntures para investidores qualificados, que são aqueles que têm que ter mais de R$ 1 milhão para poder investir, né? Uh, R$ 1 milhão, eu digo, aplicado no sistema financeiro. A maioria das debêntures, a partir aí de R$ 1.000, R$ 1.200 eu já consigo fazer aplicação. A maioria, então, é bem tranquila em relação a essa questão do valor mínimo. Imposto de renda, ela pode ter ou não imposto de renda. Se for uma debênture incentivada, não vai ter o pagamento de imposto de renda, que hoje a maior parte das debêntures que estão em negociação ou novas emissões são de debêntures incentivadas, que são aquelas empresas que têm que usar o capital, que são de setores que o governo quer incentivar, né, que é energia elétrica, saneamento básico, concessão rodoviária e assim por diante, tá? Aeroportos também, tá? Eu peguei aqui uma lista das debêntures negociadas através da XP, tá? A maioria das corretoras tem listas parecidas, né? A gente sempre está em contato com as corretoras até para ter essas taxas atualizadas, né? Essas taxas elas variam diariamente, às vezes no início da manhã. O ideal sempre é ver nos sistemas das corretoras no início da manhã até 1, 2 da tarde, né? Depois dá uma sumida, né? Porque o sistema eles, por exemplo, esse da XP acho que tá até as 2 para aplicar, né? E às vezes tem um lote pequeno, é colocado no sistema da corretora, passou 1 hora, 1 hora e meia, já não tem mais, tá? Então o que eu tenho aqui nessa planilha? Eu tenho as debêntures, né? No caso, essas aqui são as que estavam sendo negociadas esse dia lá na XP, tá?
tenho a data da emissão, né? Então são debêntures que já foram emitidas no mercado. Posso entrar quando a empresa emite a debênture? Pode também, né? Volta e meia aí acontecem algumas ofertas públicas de debênture e a gente acaba, as que o setor de análise acha interessante, eles acabam recomendando a entrada, né? E pelo menos é avisado aos nossos clientes dessas novas ofertas, tá? Então aqui tem a data de emissão, a data de vencimento das debêntures, né? Normalmente tem um vencimento um pouco mais longo, não tão longo quanto aqueles títulos públicos, por exemplo, os IPCA+, que é 2035, 2050, mas comparando as aplicações tradicionais aí de renda fixa, tem um vencimento um pouquinho mais longo, sim, tá? Tem liquidez diária? Tem, né? Não são todos os ativos que eu consigo resgatar, né? Antes do prazo de vencimento, e quando eu precisar resgatar, eu preciso ir no mercado e ver quanto o mercado está disposto a pagar. Essas debêntures aqui que são IPCA+, elas seguem aquela lógica dos títulos públicos. Quando os juros caem, elas podem até valorizar, né? Elas podem ter o que a gente chama de ágio, né? Então, de qualquer forma, para a gente não ter surpresa, o ideal é deixar sempre até o vencimento. Elas acabam pagando taxas mais altas em relação aos títulos públicos, mas não tem aquela volatilidade. Elas tendem a não ter aquela volatilidade de um tesouro NTN que pode variar 40% positivo no ano de juros de queda como esse ou como o ano passado, tá? Então eu tenho aqui o vencimento 2020, 2029, 2021 e assim por diante. No caso essas da CCR aqui de cima, vencimento em 2022. Pagamento de juros, algumas pagam juros anuais, outras pagam juros semestrais. Então eu recebo essa da CCR, ó, semestralmente eu recebo na minha conta juros, tá? Em dinheiro. A amortização, né? Tem umas que devolvem o principal antes do vencimento, as que têm semestrais ou anuais, aqui essa da Salos aqui é anual, né? Eu recebo lá no final, eu acredito que a Salos é no final do ano, novembro, dezembro, recebo um pedaço do meu principal. Então, além dos juros, né? Essa da Salos aqui paga juros anual e também devolve um pedaço do principal anualmente. É interessante para quem daqui a um pouco precisa retornar para sua carteira lá um pedaço do valor do principal mais o pagamento dos juros, tá? E aqui eu tenho também o duration, que é a média em anos aí que eu demoraria para receber meu valor de volta com o pagamento de juros principais, né, mais o vencimento. Aí no caso aqui da CCR seria 4,2. E o indexador. Esses aqui todas as debêntures nesse dia que eram atreladas ao IPCA. Não tinha nenhuma CDI, nenhuma CDI+, nenhuma IGPM, nenhuma pré-fixada. No caso, essa aqui da CCR pagava IPCA mais 4,63. E aqui eu tenho os ratings. Rating A, Rating A, Rating A, com exceção essa aqui da Salos, ó, que é BBB, e essa aqui que é da Santo Antônio Energia, que é CC. O resto todas são rating A e inclusive essas da Vale aqui são rating AAA. Né? Então, como eu comentei em relação à segurança, são investimentos muito seguros. Como é que funciona, por exemplo, essas debêntures aqui que são atreladas ao IPCA? O que eu vou ter aqui é uma variação da inflação. Essa taxa fixa aqui, independentemente do que acontecer com a inflação, eu vou receber ela na taxa contratada. Então, se eu comprar IPCA mais 4,08, eu vou receber IPCA mais 4,08, mesmo que a inflação seja 10% ou 20%. Essa aqui eu contratei IPCA mais 6,22, Itarema Geração de Energia, é IPCA mais 6,22. Né? Então, claro, hoje como a inflação está muito baixa, o pessoal olha assim, pô, mas não está atrativo, IPCA de 3%, vou receber 3 mais 6, vou receber 9. Né? Claro, um cenário tão de curto prazo, posso até pensar assim, mas tem que lembrar, primeiro, que eu estou protegido contra a alta da inflação se a inflação começar a subir novamente, e segundo, que é sem imposto de renda. Né? Então é uma alternativa interessante, por exemplo, para quem não quer a volatilidade dos títulos públicos, mas quer receber taxa e proteger o dinheiro contra a alta da inflação no longo prazo, a debênture é bem interessante. E por que a gente diz que ela nos protege contra a alta da inflação no longo prazo? Justamente porque o indexador é o IPCA. Então, se eu apliquei 10 mil reais nessa debênture e a inflação no final do ano deu 6%, os meus 10 mil reais vão ser corrigidos,
pela inflação, em cima desses 6%, e em cima dessa correção, eu vou aplicar um juros de 4,63%. Então, eu não vou... A debênture, ela não é tão linear quanto uma aplicação num CDB, por exemplo, atrelado ao CDI, ou numa aplicação prefixada que eu vou receber no prefixado valores sempre iguais, ou numa aplicação atrelada ao CDI com uma variação pequena. Por quê? Porque tem meses que nem dá inflação, né? Se a inflação deu 0,1, naquele mês eu vou receber esses, por exemplo, 4,63, dividido pelo número de dias úteis do ano, os 252, eu vou receber no mês, inflação deu 0,1, meu dinheiro vai ser corrigido 0,1, e em cima dessa correção vai ser aplicada essa taxa fixa aqui, pro rata, né? Da mesma forma que se num mês a inflação der 2%, todo o meu dinheiro vai ser corrigido a 2%, e em cima dessa correção de 2% eu vou receber aquele juro fixo ali pro rata, tá? Então, uma aplicação muito interessante, né? Principalmente para quem quer se proteger da alta da inflação no longo prazo, né? Como eu comentei, normalmente elas pagam taxas, taxa que eu digo é juro IPCA mais essa taxa fixa maior do que os títulos públicos e não tem tanta volatilidade, tá? No nosso plano Top Renda Fixa e Tesouro Direto, tem debêntures que são recomendadas para composição de carteira, né? Então, como eu falei, é uma aplicação bem interessante aí para diversificação. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão das debêntures, eu peço que deixem nos comentários ou podem mandar um e-mail para a gente, tá certo? Um abraço, até mais.